Fala galera do YouTube, bem-vindo ao nosso curso de modelagem com Blender 3D. Estamos em nossa sexta aula e nesta aula estaremos falando sobre duplicação de objetos e como adicionar objetos ao cenário do Blender. Bom pessoal, de começo a gente vai abrir o programa e aí você percebe que nós já temos uma novidade. A versão que nós estávamos usando era a versão 2.65 e a versão que estamos usando agora é a versão 2.66. Isso porque o programa se atualiza muito rapidamente, então fique bastante atento ao site blender.org para saber dessas atualizações. Beleza pessoal, então vamos continuando. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a duplicação de objetos. É a coisa mais simples que existe, fazer a duplicação de um objeto no Blender. Nós temos o cubo, de cara, né, um objeto padrão. E aí, para a gente poder fazer a duplicação desse objeto, nós temos aqui duas opções bastante objetivas. A primeira opção, você vem aqui no menuzinho Object, ou Objeto, e você procura a opção Duplicate Objects, ou duplicar objetos. Tecla de atalho Shift D. Então você aperta aqui em duplicar objeto, e aí você, ao movimentar o cursor, você percebe que o cubo está duplicado. Só para a gente posicionar ele de forma mais adequada, a gente vai se basear também nos eixos, ok? Você que assistiu a aula onde eu falei sobre os eixos X, Y e Z, sabe que a gente pode estar posicionando nosso objeto se baseando em cada um desses eixos. Então eu vou apertar a tecla Y, e aí você percebe que ele já dá uma ajeitada aqui na maneira como eu vou posicionar o objeto. Quando você clica com o botão esquerdo do mouse, você confirma a posição. Então, só para dar uma repassada, deixa eu dar uma melhor visualizada aqui no cenário. Eu vou escolher o objeto, você clica com o botão direito sobre o objeto, e aí você vem no menu Objects, e tem aqui duplicar objeto, ou tecla de atalho Shift mais D. Está aí o nosso objeto duplicado, você pressiona agora a tecla Y, e aí você pode posicionar o seu objeto da forma que você quiser. Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse para manter a posição. Agora que a gente já sabe como se duplica os objetos e a sua tecla de atalho, nós vamos preencher esse cenário com mais cubo. Então, vamos lá, né? Colocar um monte de cubos aqui. Você seleciona o cubo e aí aperta a tecla Shift D. Se você quiser posicionar esse objeto se baseando nos eixos, você aperta ou Y para se basear no eixo Y, ou X para se basear no eixo X, ou Z para se basear no eixo Z. Então, vou colocar esse objeto em cima desse daqui. Ó, tá ótimo. Depois, se você quiser, você pode clicar nessas setinhas e ajustar a altura, ou simplesmente apertar a tecla G. E aí então, apertando a tecla Z, você pode fixar posicionamento no eixo Z. Legal, tá aí. Vamos fazer a mesma coisa aqui de novo, olha lá. Clicamos em cima do cubo, Shift D, duplicamos o objeto, tecla Z. Vou colocar esse cubo em cima desse também. Tá lá, certinho. Faço a mesma coisa com esse cubo. Clico em cima do cubo, seguro o Shift e aperto D, duplicado o objeto, tecla Z. E aí está. Perfeito. Esse é o nosso objeto duplicado. Eu vou fazer mais cópias aqui, só para a gente ter um pouco mais, né, de objetos no cenário. Olha só como é que é fácil trabalhar com a duplicação de objetos. Então você já sabe, seleciona o cubo, vai lá no menu Objeto e escolhe a opção Duplicar Objeto. Ou, se preferir, você usa a tecla de atalho Shift D, que vai facilitar e muito a sua vida para duplicar esses objetos aí. O restante você já conhece um pouco, então você vai conseguir com certeza posicionar o objeto da forma que você quiser. Agora que nós vimos como que se faz a duplicação de objetos, nós vamos também aprender como que se adiciona esses objetos no Blender. Bom, nós estamos aqui com o modo objeto, tá certo?
E é nesse modo que a gente vai estar trabalhando por enquanto. Daqui a pouco a gente vai passar a trabalhar com o modo de edição, que é o melhor modo para a gente fazer a nossa modelagem. Mas por enquanto vamos continuar assim. Bom, para a gente poder adicionar um objeto aqui no cenário do Blender, você tem aqui algumas opções. Por exemplo, eu tenho o menu ADD, você clica nesse menu e aí você tem todos os objetos que você pode colocar aqui no cenário do Blender. Nós vamos adicionar então o que? Um Mesh. Tá lá, clicou em Mesh, apareceu todos os objetos aqui e aí você pode escolher qualquer um desses. Eu vou escolher, por exemplo, o V-esfera, uma esfera UV. Ela já aparece aqui no meio. Vou colocar aqui do lado para a gente poder ver. Tá lá. Então já sabe. Clicou em ADD, Mesh. Escolhe o objeto, cilindro, por exemplo. Colocando para o lado você pode ver o seu objeto. Agora, o que está determinando a posição onde vai aparecer o nosso objeto? É o nosso cursor 3D aqui, pessoal. Tá vendo essa setinha aqui no meio? Vou colocar essa setinha aqui do lado para a gente poder ver. E aí você vai lá em ADD, Mesh. Eu vou escolher agora então o cone. E aí está o nosso objeto cone. Agora, se você quiser trabalhar com tecla de atalho, você vai fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui o cursor 3D, distante, né, do cone, do cilindro e da esfera. E aí eu seguro o Shift e aperto a tecla A. Então, segurou o Shift, apertou a tecla A, aparece também ali o nosso menu ADD. Tá lá, Mesh, eu vou escolher aqui então, Icoesfera. Olha só. Então adicionar esses objetos no Blender também é uma forma muito fácil de ser feita, tá bom? Vamos adicionar o nosso último objeto, vou colocar ele aqui no cantinho da direita, Shift mais a tecla A, e aí eu vou escolher então, cadê? Um macaco, olha só gente, que bacana! E aí depois a gente mexe com ele da forma que a gente quiser, ok? Tecla 1. Vamos deixar assim para a gente ver um pouquinho melhor. Você que já viu aquelas nossas últimas aulas, você aprendeu um pouquinho como que você vai mudar a sua visão se baseando no teclado numérico do seu teclado. Então quando você aperta a tecla 5, você muda, vou voltar aqui, você muda a forma de visualização. Ou você fica vendo tudo isso em perspectiva ou de forma ortogonal. Vou deixar aqui da forma ortogonal. E aí a tecla 1, o que você vai ver? Uma visão frontal. Se você quiser ver uma visão de lá, ter uma visão do lado, você aperta a tecla 3. Mas eu prefiro usar aqui a nossa tecla 1 para ter uma visão de frente. E aí está. Ok? Então nessa aula a gente aprendeu um pouco sobre duplicação de objetos e aprendemos também como inserir os objetos aqui no cenário do Blender. Espero que você tenha gostado. Te espero então na nossa 7ª aula. Até logo!